Olá, tudo bem? Agora vamos falar sobre permissão de trabalho, as PTs. Assim como a gente falou na análise de risco, a permissão de trabalho também ela é fundamental e é um procedimento extremamente necessário em alguns quesitos que a gente vai ver agora. Tá? Então, o que seria essa permissão aí? Ela em atividade de trabalho em altura não rotineiras, então a gente viu lá sobre procedimentos rotineiros, né? Que seriam os procedimentos. Nesse caso, as não rotineiras, olha, por isso que está aqui em negrito, devem ser previamente autorizadas mediante a permissão de trabalho. Ou seja, de repente vai vir uma empresa terceirizada na minha empresa fazer uma manutenção do meu telhado, uma coisa do tipo, né? Eu como responsável e tudo mais, posso, né, e com uma obrigação, permitir esse trabalho, desde que eu tenha aquelas quesitos que a gente falou, na análise de risco e tudo mais. E essa atividade, por não ser uma atividade rotineira, né, uma atividade de repente a cada 6 meses, anualmente, deve sim ser emitida a permissão para o trabalho, ou seja, eu estou permitindo que aquele trabalho seja realizado. Resumidamente, tá? Então, como a gente falou, é uma permissão por escrito, então, né, da mesma forma que a gente faz a análise de risco, tem também aqui na permissão de trabalho, que autoriza o início do trabalho, tendo sido avaliados os riscos envolvidos na atividade com a devida proposição de medida de segurança, ou seja, eu faço aquela análise de risco prévia, monto a minha permissão de trabalho para aquela atividade específica, né? Ela deve ser emitida, aprovada pelo responsável da autorização, logicamente, da permissão, e ficar disponibilizada no local da execução das atividades e ao final do todo o serviço, deve ser encerrada e arquivada de forma a permitir a sua rastreabilidade. O que seria isso aqui, então? Fiz minha atividade, abri minha permissão de trabalho, né? Fiz minha atividade, acabei, tranquilo, fecho, assino, dato, tranquilamente ali. E devo fazer o arquivamento para um quesito de controle e comprovação, de forma rastreável. Então, tem que ter um sistema, um meio de repente, quero buscar lá aquela permissão do mês tal, eu tenho a forma de buscar, né? Não sei se vai ser em forma de arquivo, uma coisa desse sentido, mas forma que eu consiga pegar de forma rápida, né? Caso precise rever ali alguma situação. Então, ela deve conter como requisitos mínimos, né? Para execução de trabalhos em altura, ela deve ter essas questões que são, como eu falei, as medidas e tudo mais, que devem ser atendidas, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. Lembrando, a minha permissão de trabalho não me exime de ter análise de risco. A análise de risco é fundamental para qualquer atividade de trabalho em altura, como a gente viu, que posteriormente ela vem algumas medidas, algumas ações para a nossa permissão de trabalho, ou seja, naquele trabalho específico, vai precisar disso, e ele permite, tá? A relação de todos os envolvidos e sua autorização, então os envolvidos no trabalho devem assinar, tá? E ter a autorização do responsável pela emissão da nossa PT. Ela tem validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável da aprovação da PT, né? Nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou equipe de trabalho. Ou seja, esse meu trabalho vai durar cerca de 1 semana, suponhamos, tá? E aí eu vou abrir minha permissão de trabalho para aquele tipo de serviço e ele fica limitado ao turno. Então, se de repente naquele turno, né, eu comecei de manhã, à tarde, finalizar o serviço, no outro dia eu vou voltar, faço o fechamento. A não ser que amanhã as condições de trabalho sejam as mesmas e tudo mais, então eu posso revalidar somente a minha permissão de trabalho. Caso contrário, eu encerro e no outro dia eu abro uma nova permissão de trabalho. Perfeito? É basicamente isso aqui que quer dizer. Então nós temos aqui o exemplo, assim como a gente falou da nossa análise de risco, nós temos aqui o exemplo da nossa permissão de trabalho, onde a gente também fala sobre a empresa, o local, né? Qual o tipo de prestação de serviço, a data da autorização, horário de início, horário de término, tipo de trabalho a ser realizado, de repente numa plataforma elevatória, no telhado, qual o tipo, né? Isso é importante a gente sempre discriminar ali os riscos. Então percebam, senhores, que é praticamente a mesma, né? Tem os mesmos conteúdos praticamente da análise de risco. Aqui realmente ele vem mais para autorizar, ou seja, permitir que aquela pessoa possa exercer aquela atividade, tá? Qual o supervisor encarregado técnico de segurança do trabalho, autorização pela supervisão, forma de supervisão também, como a gente falou lá, qual a equipe de trabalho, então o nome de todo mundo aqui, assinatura, que todo mundo está ciente das medidas de controle dos riscos, tá? Então,
Isso aqui é um controle fundamental quando a gente fala de trabalho em altura aí, não rotineiros, tá bom? Permissão de trabalho aí. Aí você deve estar se perguntando, poxa, análise de risco, procedimentos, permissão de trabalho, não está muito claro. A gente trouxe essa organograma aqui para ficar bem claro, tá? Então, volto a repetir, toda análise de risco, toda atividade de trabalho em altura deve ser precedida de análise de risco, independente de qualquer que seja, tá? Então, fiz minha análise de risco. Eu tenho que verificar, essa atividade ela vai ser rotineira ou não? Se sim, ela é uma atividade rotineira, eu crio ali um procedimento de trabalho padrão, né? Onde eu vou dizer lá as medidas, os cuidados, as condições impeditivas, como a gente viu, entre outros, tá? Crio esse procedimento a ser seguido, logicamente, por todos. Esse trabalho tem que ter, sim, uma supervisão, como a gente falou, todo trabalho em altura tem que ter uma supervisão, tem que ter uma pessoa supervisionando e faço a execução da atividade, perfeito? Então, esse é o caminho, basicamente, aí para atividades rotineiras. Mas suponhamos que minha atividade ela não é rotineira, é uma atividade, como a gente deu o exemplo, é uma atividade de 6 em 6 meses, é uma atividade anual, enfim, de repente tem esses tipos. Então, se ela não é rotineira, o que eu tenho que fazer? Faço análise de risco, logicamente, e tenho que emitir a minha permissão de trabalho, logicamente de forma supervisionada, e faço a execução da atividade. Então, aqui ficou bem claro que a gente consegue matar, né, esse nosso entendimento sobre esse passo. Então, praticamente bem simples, bem tranquilo, bem certinho, tá? Então, toda atividade não rotineira, permissão de trabalho. Toda atividade rotineira, né, ter o procedimento, o procedimento de trabalho e não rotineira, permissão de trabalho, no caso, a PT. Maravilha? Bem simples, bem tranquilo aí. Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenha ficado muito claro sobre essas situações. Como a gente abordou ao longo do nosso treinamento, esses documentos, né, esses procedimentos, são fundamentais aí para nosso trabalho em altura. Então, te vejo no próximo módulo.